Olá, nós somos o Grupo 9, formado por Júlia, Laura e eu, Isabela. O tema da nossa apresentação é Doenças Negligenciadas, tendo como texto-guia Contra a Negligência, de Alessandra Ribeiro, publicado na revista Minas Faz Ciência, e artigos que serão referenciados posteriormente. Primeiramente, o que são doenças negligenciadas? São aquelas que afetam populações de países em desenvolvimento, frequentemente atreladas às condições de pobreza, ou seja, estão presentes na vida de pessoas sem voz política e marginalizadas pela sociedade, o que, por consequência, acabam recebendo menor investimento. Além disto, essas doenças têm opções de tratamento inexistentes ou inadequadas por questões de renda e preço. Já foram conhecidas como doenças tropicais, devido estarem presentes nas regiões mais pobres do globo terrestre, as regiões tropicais. Porém, essa denominação entrou em desuso por ser uma conotação colonialista. Um exemplo claro do porquê dessa abordagem é o caso da África, onde a exploração desta se dava apenas na costa, não no interior, por causa da malária. Só quando a doença ficou conhecida e controlada pelos países ricos é que se pôde adentrar o continente e explorar os recursos naturais. Tradicionalmente, a descoberta de medicamentos para a maioria das doenças infecciosas teve origem em pesquisas financiadas com recursos públicos, frequentemente ligada às questões de colonização e envolvimento militar dos países desenvolvidos em países tropicais, como no caso dos remédios para a tuberculose e vários antibióticos. Sobre as doenças negligenciadas aqui no Brasil, segundo a OMS, há mais de 20 doenças apontadas como prioritárias para o combate e a erradicação no país. Falaremos sobre algumas dessas. A doença de Chagas é a enfermidade que congrega o maior número de pesquisadores do país e que, mesmo com o avanço do controle da infecção vetorial e transfusão de sangue, dados de 2012 apontam que havia cerca de 8 milhões de infectados no mundo, sendo que 2 milhões já estavam na fase crônica da doença. Desse total, 23% estaria no Brasil. A malária é causada por 4 protozoários do gênero Plasmodium, presentes em cerca de 110 países, e é a principal causa de morte na África subsaariana. O tratamento vem sendo realizado com medicamentos à base de cloroquina, recentemente de artemisina. Por fim, as micobacterioses, como hanseníase e tuberculose. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, curável, causada pelo Mycobacterium leprae. É uma doença milenar e os pacientes infectados carregam o estigma de décadas de isolamentos compulsórios em hospitais e leprosários. O Brasil e a Índia correspondem sozinhos por aproximadamente 80% dos casos novos mundiais. Tomaremos essas duas enfermidades como exemplo na seguinte análise. Um estudo de 2019, com a ajuda de dados do Sinam, mostrou a média de notificação de novos casos por ano entre 2007 e 2017 no estado de Minas Gerais, que foi de 32.807 para a hanseníase e 86.769 para a tuberculose. A figura 1, como podemos observar, mostra o IDH do estado de Minas Gerais. Quanto menor o IDH, mais a região se aproxima da cor vermelha. E na figura 2 é representada a incidência média de tuberculose, na imagem A, e hanseníase, imagem B, a cada 100 mil habitantes. Essas imagens nos permitem interpretar que a maior parte da ocorrência dessas duas doenças ocorre nas regiões com menor IDH, mais pobres, principalmente no Vale do Jequitinhonha. Como já falamos anteriormente e como pudemos observar com a ajuda dessa análise, as regiões com menores IDH, e agora falamos sobre muitas partes do mundo, não apenas Minas Gerais, estão mais sujeitas a essas doenças, principalmente por não possuírem condições adequadas de controlá-las. A disseminação de algumas doenças também tem como causa o fator ecológico. Quando ocupamos, habitamos ou exploramos economicamente novos espaços geográficos, causamos um desequilíbrio nos ecossistemas que ali existiam e o que pode levar a um aumento exponencial de populações de insetos vetores de doenças negligenciadas. A falta de mercado comercial atrativo, ou seja, a associação dessas enfermidades com populações pobres, é vista como uma das principais razões para os baixos investimentos em medicamentos e tratamentos eficazes desenvolvidos para essas doenças. O desenvolvimento de novos medicamentos no mercado é conduzido basicamente por grandes empresas dos países desenvolvidos. Num mundo focado no mercado global, concentração de renda mundial nos países desenvolvidos implica que a busca de medicamentos esteja voltada para doenças que neles predominam.
Medicamentos cardiovasculares e do sistema nervoso respondem por cerca de 50% das vendas globais da indústria. Agora vamos abordar de maneira mais específica duas doenças. A primeira será a tuberculose, introduzida no Brasil pelos portugueses e missionários jesuítas a partir dos anos 1500. É tão antiga que quase se confunde com a própria história do homem, mantendo-se como um importante problema de saúde pública. É uma doença infecciosa que se inicia pela inalação da bactéria Mycobacterium tuberculose pelos pulmões e é transmitido pela tosse de gotículas expelida por uma pessoa doente. O tratamento é feito com antibióticos associados durante meses. Dependendo das lesões e da condição física do paciente, o não tratamento ou a interrupção desse pode levar à disseminação pelo organismo e à destruição dos pulmões, acometido em casos mais graves a morte do paciente. A vacina BCG protege a criança da tuberculose miliar e maligna, que são as formas mais graves da doença. É ofertado no SUS, vem com tratamento e diagnóstico. Segundo a OMS, as principais causas para a gravidade da situação atual da tuberculose no mundo são os seguintes fatos: a desigualdade social, advento da AIDS, envelhecimento da população e o grande crescimento migratório. Em muitos locais, autoridades deixaram o problema de lado como se fosse assunto resolvido, afinal, já se conhecia bastante a enfermidade e suas fitopatologias, diagnóstico, esquemas terapêuticos e medicamentos disponíveis. Não se considerou que a existência de todo esse saber prévio ou recurso de nada adiantaria se ele não fosse colocado ao alcance da população em geral, e acima de tudo, que esta necessitaria fazer uso efetivo de recurso quando este existe no local. A segunda doença que abordaremos é a dengue. O mosquito transmissor é originário do Egito, e por isso o nome Aedes aegypti, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, período das grandes navegações, e foi introduzido no Novo Mundo por meio de navios que traficavam escravos. No Brasil, os primeiros relatos de dengue datam do final do século XIX, em Curitiba, Paraná, e do início do século XX em Niterói, Rio de Janeiro. No início do século XX, o mosquito já era um problema, mas não por conta da dengue. Na época, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela. Em 1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti, como resultado de medidas para controle da febre amarela. No final da década de 1960, o relaxamento das medidas adotadas levou à reintrodução do vetor em território nacional. Hoje o mosquito é encontrado em todos os estados brasileiros. Entre 1986 e 2009, foram registrados mais de 10 milhões de casos e 3 sorotipos que circulam no Brasil. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, de janeiro deste ano, a taxa de incidência da doença em 2019 foi de 735,2 casos por 100 mil habitantes, sendo a região centro-oeste a que apresentou mais casos. O diagnóstico é feito mediante sorologia para determinar a presença de anticorpos contra o vírus no sangue. Não há um tratamento específico e a principal forma de prevenção é o combate aos mosquitos. A leishmaniose é, na verdade, um conjunto de doenças que tem suas formas clínicas causadas por cerca de 20 espécies de protozoários do gênero Leishmania e da família Trypanosomatidae, e transmitida aos homens por insetos como os flebotomíneos. No Brasil são chamados por diversos nomes, como mosquito palha, asa branca, birigui, entre outros. Além de seres humanos, mamíferos silvestres e domésticos, desde cães, gambás e até preguiças, também podem ser infectados. É dividida em forma visceral, ou calazar, e formas cutâneas, que é o caso da leishmaniose tegumentária americana. A visceral pode ser fatal quando não há tratamento, pois pode atacar órgãos internos, principalmente o fígado, baço e medula óssea. No Brasil, seu agente etiológico é a Leishmania chagassi. Não se sabe ao certo se foi introduzida no país com a colonização ou há milhões de anos com a introdução dos canídeos. Pode acometer pessoas de todas as idades, mas nas áreas endêmicas, 80% dos casos ocorrem em crianças menores de 10 anos. Já a leishmaniose tegumentária americana pode levar a deformações, pois ataca a pele e mucosas.
Há registro dessa enfermidade em cerâmicas pré-colombianas, de 400 a 900 anos depois de Cristo, sendo a primeira referência a ela aqui no Brasil documentada em 1827. Os sintomas podem incluir a febre, emagrecimento, anemia, aumento do fígado e baço, além de hemorragias e imunodeficiência. O diagnóstico é feito pela demonstração do parasito em exame direto ou cultivo do material de tecidos infectados. Também há métodos que avaliam a resposta de células do sistema imunológico e presença de anticorpos anti-leishmania. O tratamento é feito com antimoniais e anfotericina B. Não há vacinas contra as leishmanioses humanas. Como podemos observar, as doenças negligenciadas são antigas e são uma barreira que o desenvolvimento socioeconômico brasileiro e também de outros países afetados ainda não conseguiu superar. Vale destacar a existência de agências internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, que atuam contra manifestações epidêmicas da malária, sarampo e meningite, por exemplo. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada a todos!